Isso Olá, aí! e Tudo bem? aí? Tudo. Chegamos! Muito bem, tá bonita. Ai, muito obrigada. Tá Tu toda chique aí, também, né? tu também, né? Tomei banho, Tá né? certo. Não é dia, mas a gente toma pra fazer live, né? Sim, sim. Ah, muito bom. Olha só, eu vou começar te apresentando brevemente, como eu faço para todos os convidados. Depois eu vou pedir que tu mesmo faça a tua apresentação também. Tá E assim o bom. pessoal vai entrando agora, enquanto a gente vai falando isso, e quando a gente chega na parte do conteúdo, já tem mais gente por aqui, tá? Aham, pode ser. Então, eu convidei hoje a Luísa para estar com a gente, para falar um pouquinho sobre crenças limitantes, né, no processo da amamentação, mas principalmente para a gente falar sobre estratégias que a gente pode lidar com essas crenças, e a nossa ideia é, através disso, ilustrar um pouquinho do que pode acontecer nesses processos e no que pode acontecer na nossa vida mesmo, né? Ouvindo de outras pessoas, enfim. Uhum. E a Luísa é minha sogra, para quem não sabe, né? E ela também é coach, tem uma formação de uma linha muito especial, que é uma linha que a gente acredita muito, né? Que tem tudo a Uhum. ver com inteligência emocional e com gestão das emoções. E eu vou pedir para que tu expliques um pouquinho assim da tua formação, só para quem não conhece saber com que tu tá mais familiarizada. Tá bom, então. Oi, pessoal, tudo bom? Então, a minha formação de coach é coach emocional, né? Fiz uma formação com Augusto Cury, então é das teorias da inteligência multifocal. Então, muito daquilo que a gente acredita também, do que eu acredito, e é muito legal porque sai um pouco daquele padrão de conformidade, principalmente te dá, né, essa questão de tu gerir tuas próprias emoções, de tu Uhum. ser o autor da tua história, que é uma coisa que o Dr. Augusto fala muito, né, que cada um de nós é o autor da sua própria história. Então, isso faz muito sentido para mim, né? E eu creio que nesse processo de amamentação também vai fazer muito sentido para o pessoal aí para poder ajudar. Não Muito só bem. quem está gestando, quem já Uhum. está passando pelo processo da amamentação, mas todas as pessoas, né, que estão em volta, né, É verdade. dessa pessoa para ajudar, né. É isso mesmo. Olha, bem-vindos os que estão chegando agora, então, Paula, Vitória, Kelly, se sintam bem aqui conosco. Mariana, seja muito bem-vinda. A gente está falando sobre crenças limitantes e a amamentação. Quem está conosco hoje, então, é a Luísa, que é coach em emoções, né? Em gestão emocional. Não sei se eu estou falando exatamente certo o nome, mas a ideia É, é sim, essa, sim, né? essa. É uma formação através do Augusto Cury, que é alguém que acho que hoje no Brasil não existe quase alguém que não conheça, né? Uhum. Então, é realmente um psiquiatra que mudou a história da psiquiatria no Brasil, né? Enxergando de uma forma muito mais humanizada, assim, e trazendo isso para o dia a dia, para a prática, né? E acho que essa foi a grande Exato. sacada de tudo que ele fez, dos livros que escreveu, né? E dessa formação que tu fizeste também, que é do protagonismo, né? De cada um na sua própria história, que é muito Isso bom. mesmo. Mas Isso não sou mesmo. eu que vou falar hoje. Então, a gente recebeu mais algumas frases ali nos Uau. stories, para te pegar de surpresa aqui, né? Para ter uma emoção mais a respeito de crenças limitantes. E eu queria começar Uhum. lendo essas frases, né? Para tu já ir ouvindo Tá. e tal, as que vieram novas. As outras eu deixei Uhum. lá nos stories para quem quiser acompanhar depois. E vou te pedir para que logo depois tu nos responda, já até usando a ilustração do que é uma crença limitante, né? Mas então eu vou Uhum. ler aqui que alguns seguidores me mandaram. Ó. Meus seios são pequenos, não vou ter leite. Meu filho sente fome a toda hora, e isso não é bom. Amamentar é a pior parte de ser mãe. Para que sofrer se existem tantas fórmulas boas? Só leite materno não alimenta. O bebê tá fazendo teu seio de bico, de chupeta, né? Amamentar faz cair o peito. E aí apareceu de novo aquela, não cuida nem do cachorro, vai saber ser mãe? Uma pergunta, né?
Sim. Então, aproveitando o gancho das frases que o pessoal nos trouxe, eu queria te pedir para que tu fale para nós o que é uma crença limitante, né? E como ela surge, de onde vem isso? Então, assim, bem prática, tá? Todos nós temos histórias e pessoas que compõem essa história, e a gente vive num contexto, né, em volta da gente, né? Isso vão vindo coisas, pensamentos, ideias, condutas, comportamentos que vai construindo, né? Que vai construindo essas crenças. Então, de uma maneira bem prática, sim, os nossos pensamentos, eles são formados a partir de tudo aquilo, né? De tudo aquilo que a gente vivencia, de tudo aquilo que a gente experiencia. E aí, o que que acontece? Através desses pensamentos, a gente vai montando, vamos dizer assim, crenças, ideias, padrões, né? E esses padrões vão gerar comportamentos. Então, na teoria multifocal do Dr. Augusto, é uma coisa bem importante que ele fala, ele abre um pouquinho como é construído esse pensamento, né? Como é construído isso, né? A partir de várias situações. A gente vai exemplificar ao decorrer, assim, mas só para a gente entender. Então, tu não tem como controlar um pensamento. Mas tu pode sim, né, gerenciar ou determinar ou tomar, vamos dizer, posse daquele pensamento e não permitir que ele afete as tuas emoções para criar um comportamento. Claro que a gente está falando de pensamento nocivo, de uma coisa que realmente é ruim para ti, que vai gerar um comportamento ruim em base daquilo. Então, vamos usar uma frase para a gente entender? Pode ser, Débora? Pode, claro. Já. Queres que eu pegue uma das novas aqui? Eu vou pegar uma aqui que eu fiquei pensando sobre ela, que eu achei bem interessante, né? Cresci ouvindo que existe um jeito mais prático, leite em pó. Para que sofrer? E olha que apareceu depois de novo aqui, ó. Para que sofrer se existem tantas fórmulas boas? Então, né? Então, aqui está uma crença, provavelmente de alguém, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa que provavelmente é bem importante, porque apareceu lá, né? Então, essa pessoa é importante, a opinião dela é importante. E aqui tem duas crenças limitantes. Primeiro, que a amamentação é uma coisa que não é prática. E que amamentar é sofrer. Então, sofrimento e uma coisa que vai ser complicada. Então, o que na teoria da inteligência multifocal a gente faz? Esse pensamento, ele vai vir, né? Porque ele já está ali construído, já está ancorado, vamos dizer assim, numa crença, né? Dr. Augusto fala de plataformas. E essa é uma plataforma killer, uma plataforma assassina, uma plataforma limitadora. Então, essa crença, qualquer coisa que acontecer, se essa crença não for desconstruída, né, é muito mais fácil. Eu gosto de pensar, eu gosto de fazer uma comparação assim. Imagina um terreno baldio, né, que todo mundo já conheceu e já passou por aquelas estradinhas em terrenos baldios, né? Elas estão prontas ali, tu vai passar. O nosso cérebro, assim, ele sempre vai procurar alguma coisa mais cômoda, uma coisa mais fácil. Ele nunca vai fazer novos caminhos. Então, o que a gente faz? Não de uma maneira automática. Então, assim como no caminho, na estradinha ali do terreno baldio, a gente sempre vai todo mundo no mesmo caminho. Ninguém tem uma ideia de fazer um caminho que pode ser mais rápido, pode ser mais fácil, enfim. E para começar a reconstruir isso, quem vai fazer as primeiras caminhadas vai ter que, né, afofar o mato e todas aquelas coisas que eu acho que dá bem para identificar. É mais ou menos assim. Quando tu tem uma crença limitante nessa forma construída, que a amamentação é sofrimento, que a amamentação não é prática, tu vai por essa vala comum, tu vai por esse lugar comum. Agora, na teoria da inteligência multifocal tem uma coisa muito legal que eu quero falar, que é o DCD, que é a duvidar,
criticar e determinar. Ou seja, eu pego essa frase e eu duvido que ela é correta. Muito bom. Então, vamos dizer assim, mesmo que eu tenha crescido ouvindo falar determinada coisa e que aquilo até seja verdade para alguém que tá ao meu redor, ou que a minha observação daqui a pouco, porque eu já conversei com muitas mães que falam assim, eu tenho medo de amamentar pelo que eu já vi. Eu já cheguei na casa de amigas minhas e vi o sofrimento que elas estavam naqueles primeiros dias e vi o estado que estava o peito dela. E isso me deixa desconfortável e, na verdade, me faz pensar que vai ser assim comigo, né? Então, às vezes, são coisas que a gente ouve, às vezes são coisas que a gente vê e que constroem uma ideia, né? Uma crença que, como o nome já diz, vai nos limita no nosso pensamento, né? Então, a partir disso, agora, quem tá anotando aí, aproveita. A Luísa vai falar sobre DCD. É importantíssimo, é uma ferramenta para a gente lidar com as crenças limitantes. Então, toca a ficha aí para nós. Então tá, muito importante para a vida, né? Fazer o DCD, é um exercício, um hábito. Então, como um exercício a gente tem que praticar, né? Então, vamos pensar nessa frase que a gente começou, vamos desconstruir ela. Creio que cresci ouvindo que existe um jeito mais prático, leite em pó, por que sofrer? Então, primeiro, isso é uma realidade para mim? Isso é verdade? Isso é verdade para mim? Isso pode ser verdade para essa pessoa, mas é para mim? Isso vai me ajudar, porque a gente está falando aqui de pessoas que querem amamentar. Né? Isso vai me ajudar, eu manter esse pensamento vai me ajudar a amamentação, vou ter sucesso nesse meu plano, eu manter esse pensamento, eu deixar ele ali desse jeito vai me ajudar. Aí a gente vai dando respostas, a gente vai ficar duvidando desse pensamento. Não vai. Então a gente vai para a segunda parte, né? Primeiro a gente duvida, a gente vai criticar, tá? O que esse pensamento tem de bom? Fiz uma colinha aqui. Tá ótimo. Você sabe que em relação à crítica, eu também sempre tenho a minha aqui do lado, porque nosso objetivo é dar conteúdo de qualidade, né? Então faz parte Exatamente. Mesmo. Mas quando tu falaste na crítica, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, como que pode ser mais prático eu ter que, por exemplo, levantar na madrugada, medir uma quantidade de leite, esquentar, verificar a temperatura. Logo me veio essa crítica. Perfeito! Perfeito! Mas porque, como que tu tem, isso é básico, né? Aí, e se faltar? Vai ter que comprar. Tem que ter dinheiro. Isso quer dizer, e o receio, né, de um dia eu esquecer, porque eu, por exemplo, sou super esquecida, né? Não sou aquelas mães, assim, nota 10, que lembram de tudo. Tô sempre em outro planeta. E eu ficava pensando, nossa, imagina, estou voltando para casa um domingo à noite, não tem farmácia aberta, o mercado já fechou e eu esqueci de comprar leite. Eu torcer para a criança não acordar, sabe? Isso é prático? Né? Não é. Então, não é prático. E é sofrimento, é doloroso? Como assim? Né? Como assim? Por que é? Quanto tempo é? Durante um ano? Então, por isso que a informação, uma frase que tu tem falado que eu acho sensacional, informação é poder. Então, se informar é muito importante. Porque essa adaptação da amamentação acontece nos primeiros dias. Perfeito. Depois é maravilhoso. É libertador. Enquanto eu tava pensando aqui, enquanto tu falava, que também a gente costuma falar muito da dor física, né? Em relação à amamentação. É também uma crença muito que se tem em relação à dor física. Mas pouco se fala da dor emocional que muitas mães passam por não conseguir amamentar. Né? E eu sempre digo, a gente não é um perfil de julgamentos aqui. A gente é um perfil de informação e para ajudar as pessoas a tornarem isso possível de uma maneira menos dolorosa, seja ela física ou emocionalmente. Mas é realmente muito importante a gente transferir dessa frase a questão só da dor física, né? Ah, mas vai ser incômodo no início, vai ser chato, não é algo que eu tô habituada, para algo bom. E o que eu vou sentir se eu desistir sem saber que eu usei todas as ferramentas, todas as alternativas que eu tinha, né? Aí, tem mães que passam anos pensando nisso, né? Ah, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse...
ido um pouco além, né? Exatamente. Então, olha só, tivemos aqui a dúvida, duvidamos dessa verdade, essa verdade não é absoluta, essa verdade não é uma verdade para mim. Uhum. Eu critiquei, eu fui lá, não, é mais prático, realmente e tal. Bom, chegamos à conclusão, não, não, não. Então, a terceira fase, que é determinar, ou seja, essa frase não faz sentido, essa frase não vai criar uma plataforma, uma ação para mim, eu não vou, quando essa frase aparecer, eu vou largar no lixo. Muito bom. Né? Então, assim, ó, o que que acontece? Essa frase vai aparecer mais vezes? Vai. Vai. Lembra, DCD é uma ferramenta para a gente questionar os nossos pensamentos para mudar o nosso comportamento. Então, se isso é uma coisa, uma plataforma aqui, realmente uma coisa muito alicerçada na minha família, no meu convívio, onde eu estou, ela vai aparecer vez por outra. Ou no meu pensamento, ou na boca de alguém. Então, cada vez que essa frase vem, eu, largo ela no lixo. Largo no lixo. Daqui a pouco, quando essa frase vier, ela nem entra. Muito bom. Ela não faz mais parte. Eu criei um novo caminho. Eu ensinei meu cérebro a pensar diferente. E aí eu vou ter um comportamento diferente. Isso é muito interessante, porque esses dias nós conversávamos com a Milena, que também é coach, né? E de uma linha muito semelhante até que com a linha que tu trabalha. E ela falou algo que eu acho que se encaixa aqui perfeitamente, que ela disse que o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Ele vai construindo isso de acordo com as nossas experiências, mas principalmente de acordo com as emoções que a gente tem em cada experiência. Perfeito. Né? E quando a gente está falando em amamentação, eu creio que exista aquele ideal que se cria, né, de uma expectativa, de quando a gente vê, por exemplo, até mesmo as campanhas do Ministério da Saúde de aleitamento. Tu vê ali a mulher com aquele sorriso, o bebê feliz, todo mundo muito bem aconchegado, um ambiente lindo, né? Uma música de fundo. Tá perfeita, a mulher tá maquiada, o bebê, ele não chora, né? Tá tudo ótimo ali. E quando chega o bebê nos nossos braços, né, e a gente começa a passar por esse período, a gente vê que inicialmente, ou por muito tempo, pode não ser assim, né? A gente pode enfrentar dificuldades, né? E aí o nosso cérebro vai trazer a emoção da expectativa, né? Da sensação que a gente teve ao ver aquilo e pensar, não, mas eu estou falhando. Se não está acontecendo desse jeito, eu não estou conseguindo. Né? E que não necessariamente seja isso, né? Não, então, isso é uma coisa muito importante, que eu acho que também é uma outra ferramenta de um jeito de pensar, né? Hoje a gente tem, tu falou muito bem, hoje a gente tem muitos memes aí na mídia e tal, expectativa e realidade, né? Verdade. Eu acho que compõe bem isso, né? Expectativa e a realidade é diferente, completamente diferente. E aí, o que acontece? A gente precisa, então, baixar as nossas expectativas, ou aquela coisa idealizada de de uma campanha, vamos dizer, ou de uma coisa linda, maravilhosa, e passar a pensar em perspectiva. Por quê? Porque a expectativa ela é muito rígida, ela é fixa. Eu vou fazer isso e vai dar isso. E se não der exatamente isso que eu estou esperando que dê, eu vou me frustrar e eu vou abandonar. Mas se eu pensar sobre o ângulo da perspectiva, o que vai? Eu vou ampliar. Eu sei que eu vou me esforçar, né? Quanto mais esforço, quanto mais conhecimento, mais chance de ter sucesso. Então, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, mas eu também vou me preparar para soluções para possíveis obstáculos. Perfeito. Porque quando eu tenho conhecimento, então eu amplio a minha perspectiva, né? Eu olho mais adiante, tá, mas só um pouquinho. É assim? Aí já vem de novo, né, o DCD. É assim? Não, pode não ser. Tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Vou desistir? Não vou desistir. Perfeito. Tem outras coisas e eu tô acumulando na minha bagagem conhecimento. Por isso, quando nasce uma família,
é perfeito essas lives que estão aí dando todo uma bagagem de conhecimento para saber, né? Isso deu certo. Conta muitas das tuas experiências. Eu acompanhei, né? A grande maioria, É né? verdade, é verdade. Então, e é exatamente isso, né? Não existe assim. Eu estava pensando em receita de bolo, né? Mas acho que também não é uma boa comparação, porque a receita do bolo, se o fermento não tiver bom, o bolo não vai sair É como eu quero. verdade. Então, tipo, não existe essa receita. A gente precisa, né, buscar ter uma perspectiva, baixar as expectativas, Uhum. pensar, né, intencionalmente dizer, não, só um pouquinho. A minha perspectiva é amamentar, é que a amamentação seja incrível, seja um tempo maravilhoso. Eu tenho tudo isso aqui, e se acontecer isso, eu vou fazer isso, e isso, e isso, e isso. Quer Uhum. dizer, amplia, Sabe que né? enquanto tu falava agora, justamente me veio à mente isso, né? Quando a gente fala em expectativa, para mim parece que a gente está falando de um momento fechado, ou de uma fotografia, vamos dizer assim, né? De Uhum. algo que tem limites exatos, onde eu sei o que esperar, né? Mas quando eu falo de perspectiva, na verdade, eu penso mais que a gente está vendo um vídeo, né? Não Ótimo. algo ali paralisado, uma fotografia, mas onde vai ter talvez o making of daquela Isso, fotografia, né? Vai ter tudo que eu passei, a minha preparação, como que eu fiz isso, os momentos melhores, os piores, até que a gente chegue na fotografia que a gente quer, né? Porque acho que é importante a gente ter um objetivo, né? Saber o que a gente deseja, mas saber que inevitavelmente toda mãe vai percorrer uma trajetória para chegar até o aleitamento, para chegar até o aleitamento de sucesso, vamos dizer assim, e não vai ser igual para todas. Né? Vão ser trajetórias perfeito, muito menos igual para cada filho, né? A gente conversava antes com e tu mesma certeza. me dizia que teve 3 experiências completamente diferentes, né? Sim, Com cada um deles. Porém, essa Treze- questão da perspectiva, eu vi até que a Michelle escreveu ali um comentário que resumiu muito bem, né? Diz, quanto mais conhecimento, mais eu amplio a minha perspectiva. E é isso, né? Ao invés de eu olhar para aquilo focado, eu quero essa foto, eu consigo saber, bom, eu quero essa foto, mas o que eu vou fazer para chegar lá, né? Por onde eu vou passar, como que eu vou enfrentar. Então, assim, eu acho que tu deveria escrever um livro sobre expectativa e perspectiva, vou escrever. porque isso é uma ideia tua, né? Foi muito boa mesmo. Bom, pensando nisso, né? Pensando nisso, eu acho, claro, cada um, né? Eu sou muito visual, né? Mas cada um tem as suas formas, mas eu pensei em uma lista, Uhum, né? Me preparando para ter uma perspectiva mais ampla do meu aleitamento, da minha amamentação de sucesso. Então, eu vou listar ali tudo aquilo que é pró, tudo aquilo que é bom, tudo uhum. aquilo que vai me alavancar, que vai me impulsionar, que Que vai me. se bater uma dúvida, eu vou olhar para aquilo e eu vou seguir desejando amamentar Perfeito, por causa da. Uhum, perfeito. E os contras. uhum. E aí a gente já vai ver que vai perder assustadoramente, É, né? mas é Os claro contras. que tem, né? Aí eu acho que a realidade é tudo, assim. E eu não gosto de pintar o mundo cor-de-rosa aqui sobre o aleitamento. Né? Eu Uhum. sou pró-aleitamento, mas existe sim essa trajetória que tá falando. E tem alguns contras. Né? Eu Sim, vou dizer para vocês que muitas das vezes que eu acordava de madrugada, o que eu pensava era assim: ai, se eles não mamassem, eu ia pedir pro meu marido hoje acordar, né? Mas como eu sabia que eles tinham que mamar, é comigo, né? sim. Mas aí a gente faz essa lista e ela acaba virando uma balança, Uhum. né? E inevitavelmente tudo que eu sei que é uma coisa momentânea, que é isso que a gente pensa ali, e que nem no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente já não tá pensando aquilo. Ou melhor, quando Sim, pega o bebê no colo, a gente já não tá pensando mais, né? Só até sair da cama, ou até o bebê vir, enfim. E essa lista que tu falaste, eu achei também uma ferramenta assim muito prática, visual, né? E que acho que toda mulher devia ter em casa, talvez na sua geladeira, talvez do lado da sua cama quando for sim. acordar de noite, né? Para amamentar e lembrar, né? As coisas que me fazem querer isso e as coisas que me fazem querer desistir. E quantas dessas que me fazem Exatamente. querer desistir não são uma crença limitante? Exatamente. A grande maioria.
na verdade, né? A grande maioria. Porque mesmo esse pensamento aí que te ocorreu, Aham. é uma expectativa que o marido levante e vá fazer a Mas quem mamadeira. garante que ele vai ouvir, né? Quem garante que não vai ter que ser tu que vai levantar e Não, e fazer a sabe, e é mamadeira? exatamente, né? Porque agora que a gente tá num período que já não tem mais questão de mamada noturna, os meninos ainda acordam, volta e meia. Essa noite mesmo a gente teve um aqui que foi sonâmbulo e o outro que acordou, né? E a gente intercala ainda, não é só ele que faz, né? Porque é o natural, é um ajuste de cada família. Então, é uma Sim, crença muitas vezes limitante de um momento de dificuldade, né? Que tu tá ali pensando, puxa, eu tô com muito exatamente. sono, eu queria que fosse de tal jeito. E são essas crenças que acabam normalmente por encerrar, por desmamar precocemente, né, o, o bebê e por fazer tantas outras coisas na nossa vida de família também, né? De maternidade. Exato. Até as coisas que a gente, muitas vezes, mudando um pouquinho para quem aqui não está pensando em amamentar ou não está amamentando falando de família mesmo, né? Mas eu já ouvi tantas vezes, e até já falei, né? Ah, eu nunca pensei que eu ia fazer assim como a minha mãe, né? Ou como o meu pai. E agora eu tô aqui fazendo igual. E a gente se coloca como se tivesse que fazer igual naquele momento, né? E mesmo coisas que a gente não gosta. Uhum. E aí é hora da gente fazer essa mesma, o DCD, né? Que a gente aprendeu aqui como uma ferramenta. E quem sabe fazer uma lista. Olha, como eu quero ser como mãe, né? Como eu quero ser Isso, como pai. A gente não quer e sabe que ninguém vai ser perfeito, mas eu posso melhorar. Olha, eu tenho gritado muito em casa. Como que eu posso fazer? Olha, eu vou procurar ferramentas para me comunicar melhor com os meus filhos, né? isso, E isso. a gente poderia ir dando tantos outros exemplos, né? Mas Tem muito exemplo, tem muita coisa legal. E, e essa ferramenta do DCD vale, como tu falou, para todas as áreas. A gente está aqui falando sobre amamentação, mas vale para todas as áreas da nossa vida. Eu não sou refém de um pensamento limitante em qualquer área da minha vida. uhum, Eu não sou refém de reproduzir um comportamento por causa de um pensamento limitante. Eu não sou refém. Eu posso gerir isso, né? Eu tenho como fazer isso. Então, falei a respeito dessa lista, né? Não sei se tu quer falar mais alguma frase ou ficou claro. não, tem uma frase que eu acho que ela é muito forte, assim, apareceu também, que é na minha família, nenhuma mulher tem filho de parto normal e nem amamenta, né? Como se isso Uhum. fosse uma coisa que se passa de geração para geração, sabe? Sim, Mas aquilo é tão forte que a pessoa colocou ali, né? Escreveu para nós. exato, E, exato. enfim, via de parto ou amamentação não é genético, né? Não é. Isso é algo que vai acontecer para cada um e de diferentes formas. E tanto é prova disso que a mesma mulher pode ter vias de parto diferente e histórias de amamentação diferentes, né? Perfeito, Então, perfeito. E aí, essa. novamente, a gente vai lá, né? O conhecimento Uhum, vai te trazer um novo comportamento, vai te dar poder para questionar. E essa frase, tá? Todos eles, mas eu vou ser diferente, eu quero ser diferente, não é para mim, não, tá bom, não é uma coisa automática. Como que eu vou fazer para mudar essa história? Qual é a história que eu quero para minha vida? O que que eu quero? Então, também se conhecer, saber o que quer é bem importante. muito bom. Eu não sei como é que a gente está aí de tempo, Vamos que ainda dá. mas tá, eu acho bem importante uma outra coisa que quando está nesse processo, é bem importante a mãe, a gestante, ela deixar bem claro o que ela quer. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas todo mundo sabe. Então, o óbvio precisa ser dito sim. Uhum, É óbvio, mas precisa ser dito. Eu preciso falar o que eu quero, eu preciso mostrar. E uma coisa assim também que eu acho bem importante, repartir o que eu estou aprendendo, uhum. né? Quando nasce uma família, está dando muito material, tem o e-book, vai ter aí, depois, né, eu creio que tu vai falar do dia 31, quer dizer, Sim. eu tenho coisas, vamos repartir, né, eu vou falar o que eu quero, eu vou deixar bem claras as minhas decisões, eu vou procurar apoio. Outra coisa que é bem importante, né,
eu preciso, né, enxergar todos os ângulos para ampliar as minhas possibilidades. Então, preciso buscar uma rede de apoio que ela seja intencional na Essa é a amamentação. palavra. Olha, quando eu recebi o teu briefing aqui sobre o que seria a nossa conversa, eu li intencional e eu disse, essa é a palavra quando a gente está falando em rede de apoio, sabe? Porque existe um mito de que, naturalmente, quando o bebê nasce, as pessoas que estão ao meu redor vão me ajudar. Mas não é assim. As pessoas nem Uhum, sabem se tu quer ajuda, né? E é uhum, um momento que a mãe tá fragilizada, daí a avó materna, a avó paterna não sabem, olha, será que ela quer que eu esteja lá? Será que eu tô invadindo o espaço? Aí tem a isso. amiga que fica com medo porque ainda não tem filho, né? Diz, não sei nem o que eu vou encontrar lá, vai que eu chegue lá e ela não tá legal, Uhum, né? E, enfim, e o marido tá também ali meio perplexo, né? Porque acabou de ser pai, também não sabe bem o que tá acontecendo, vai se preocupar com fazer as compras e com gerir a casa naquele momento. E acaba que muitas vezes a pessoa fica com uma rede de apoio pobre porque ela não foi intencional ao escolher quem estaria com ela. E ser intencional acho que exato. é coisas muito básicas, como informar, Sim, né? exato. Exato, informar. E uma coisa muito importante, eu acho que nesse momento, nessa preparação, ou mesmo, pá, já estou amamentando, o que que eu posso fazer para melhorar? Tem como melhorar. Uhum. É falar, é dar esse conhecimento, é compartilhar, porque a gente sabe, quando a gente tem bebê, a gente, né, fala sobre quartinhos, roupinhas. É. Antigamente, na minha época, antigamente a gente mostrava todo enxoval, e chegava todo mundo mostrava enxoval. E, Sim. enfim, tu fala sobre esse assunto, porque óbvio tu vai falar. Então, né, a mãe é a avó materna, é a avó paterna, é a sogra, é a mãe, é o marido, né? Se tiver um filho. Então, essas pessoas eu também preciso conhecer o que elas pensam. Porque se daqui a pouco, sei lá, a minha mãe pensa diferente, ela acha que é melhor dar leite em pó e água de arroz para criança, entendeu? Eu vou querer ela para me dar suporte nesse momento, ela vai me dar muito suporte, mas eu vou dizer, eu já sei, eu não preciso dizer para a pessoa e magoar a pessoa, mas eu já sei que quando ela vier me dar a opção de água com arroz, eu vou dizer, não, né? Perfeito. E Não. assim, rede de Então, apoio de amamentação não necessariamente são pessoas que vão te dizer como amamentar ou o que fazer nesse assunto. Mas podem ser pessoas que tu intencionalmente, como a gente disse, vai dizer, olha, eu queria que tu me ajudasse nos primeiros dias com a casa, que tu me ajudasse com a isso, roupa, com a comida. isso, Porque quem tá para dar apoio, tá para facilitar o momento. E o momento da amamentação, inevitavelmente, ele é um momento muito da mãe e do bebê, onde os dois estão isso. se descobrindo. E claro que opiniões são bem-vindas e tudo, mas a gente tem que saber no que a gente vai acreditar. Foi exatamente isso que tu disse. Às vezes a gente está muito preparado para ir além, né? E hoje a gente até discutia um caso que a gente trabalhou juntos, isso, né? Mas a mãe tá preparada para ir além, mas a rede de apoio não, né? E a rede de Não, apoio chega e limita aquilo porque de alguma forma sentiu que era a rede de apoio da amamentação, mas muitas vezes ela é rede de apoio da mãe. isso, perfeito. Perfeito, acho que exatamente isso. Isso não quer dizer que a pessoa não ame, que a pessoa não quer o melhor. Pelo contrário, a Perfeito, pessoa quer o melhor. com Mas certeza. esse é o jeito, é a crença dela, Uhum. entendeu? Então, se eu me preparar também, se eu der esse suporte, eu vou abrir Quando eu tive o Felipe, então eu tinha passado por um processo de amamentação com o William, que deu certo, enfim, teve meus percalços, mas ok. E aí, quando eu tive o Felipe, eu tive um problema bem grave na mama. E quando eu fui fazer a revisão, tirar meus pontos, o ginecologista, eu morava no interior, ele disse: não, a gente vai te baixar para tratar. Então, eu já tinha firme algumas coisas, algumas decisões na minha cabeça. Então, para mim, era inegociável, eu não ia baixar para tratar. Eu estava no interior com dois filhos pequenos, o William tinha 2 anos e 2 meses, o nenê nascendo, eu não tinha, né, família ali, só estava eu e meu marido. E eu disse: não, é inegociável, não vou baixar. Esse tratamento posso fazer em casa? Pode, então tá. E aí ele disse assim: tá, então tu já passa no pediatra para pegar
o leite e tal, a prescrição. Aí, quando nós saímos do consultório, o Vander me perguntou, o que que tu quer fazer? Aí eu disse, eu vou no pediatra, que eu já conhecia, já era pediatra, já Uhum. sabia o que ele pensava e ele concordava em amamentação. Eu vou no pediatra para que ele me ajude nesse Perfeito. momento e me dê suporte. Mas não está na minha cabeça comprar leite, ou de Ele qualquer também forma. foi tua rede de apoio nesse momento, né? Tanto o Exatamente. marido em fazer essa pergunta, que é justa, porque perguntar, olha, o que que tu acha que é o melhor? Porque é aquele Uhum, processo que a mãe e o bebê estão muito mais implicados do que qualquer outra pessoa. uhum. Em segundo lugar, tu conhecer o profissional que está contigo, né? E isso é muito importante, porque tem pessoas que deixam para escolher o pediatra depois do nascimento. E eu fiz isso com o meu primeiro filho, com o Teodoro. Eu pensava, mas por que conhecer o pediatra, né? Pediatra é tudo bom, eu sempre trabalhei com médico e tal. E eu justo fui numa. Eu não gostei do pediatra. Enfim, né? Fui seguir com a pediatra que eu achava que era e não gostei. Porque vi que ela não acreditava nas mesmas coisas que a gente acreditava. E depois Isso. fui procurar alguém que também acreditava nas mesmas coisas. Não é procurar o que a gente quer ouvir, mas é procurar alguém que tem as mesmas crenças, como, por exemplo, na amamentação. Para mim, hoje, é Isso, inviável eu ir a um pediatra que vai me dizer para eu dar fórmula, né? isso, E perfeito. aconteceu comigo aqui, quando nós chegamos em Portugal. Na primeira consulta com o Zion, tinha 4 meses. O enfermeiro me olhou, deu a vacininha, fez tudo aquilo e disse assim: Olha, tu sabia que existe fórmula? Aí eu falei: Sim, eu sabia. Ele disse: E tu já pensou em dar? Aí eu falei: Por quê? Ele tá com algum problema? Ele falou: Não, mas é que é tão fácil, né? Vai aliviar Olha pra só. ti, vocês estão sozinhos aqui. Falou assim. E eu falei: Não, muito obrigada. Ele: Não, se tu quiser, eu consigo a prescrição. Eu falei: Não, não há necessidade. Tá Mas vendo? imagina que se a gente não tem algo decidido ou não está bem informado, a gente está ouvindo um profissional de saúde muitas vezes, né? E vai Isso. dizer, não, então se ele está falando é porque realmente não deve fazer tanta diferença assim. É. Então, isso é bem importante, né? Porque isso vai garantir aonde eu quero chegar. Tudo isso para garantir aonde eu quero chegar. E no meu caso, né? Evidentemente, eu fui lá, ele falou algumas coisas, me deu várias dicas e me incentivou: vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Vai dar certo, isso vai passar logo. E de fato passou, né? De Uhum, fato passou. muito bom. Então, e foi um sucesso, né? Então, eu amamentei os três. E E ainda eu sou assim, mega ultra a favor. Oi. ainda que não tivesse corrido tão bem, por exemplo, tu tivesse Ok. que ter optado pelo desmame, tu sabe que tu tinha feito todos os passos e usado todas as ferramentas disponíveis para isso, né? E Isso. isso teria anulado qualquer resquício, qualquer possibilidade de culpa, por exemplo, por ter tomado uma decisão errada. Olha, Exatamente. sogra, o papo tá muito Exatamente. bom. Eu podia ficar falando aqui contigo mais muitas horas, né? Com certeza vamos marcar mais para falar não só de amamentação, mas falar sobre outros assuntos de família, que eu acho que tem uma procura muito grande. Eu queria só ler aqui Uhum. rapidinho comentários legais ó, da Inajara, que diz pena não ter a opinião de vocês quando ele nasceu. Mas agora, Inajara, a gente está por aqui, então esteja conosco, né, daqui em diante. E a Carol, que disse, genial ponto de vista, rede de apoio, entender que a ajuda é além do bebê. Muito bem, é perfeito mesmo. 2 pediatras, um super do leite materno e outro super da fórmula. É bem isso mesmo. E aqui, Karine, no Beni, eu decidi que iria amamentar. Minha frustração com a Maria Sofia foi grande. Tudo que eu ouvia era que meu corpo não produziria leite, mas o Beni conseguiu. É verdade. Muito bom, Karine. A Muito história bom teu dela é relato linda, aqui. né? É uma história super inspiradora, porque ela realmente foi uma decisão, né? E mostrou que o corpo dela estava aí para não só produzir leite, mas produzir muito leite, né, Karine? Sim, E tá, acho que foi. Eu brinco que o único problema que a gente encontrou com a Karine é que ela queira parar de amamentar, né? Porque deu certo demais. deu certo. Olha, sogra, eu vou. A gente começa chamando de Luísa, termina chamando de sogra, né? Tá Vou, bom? vou me despedir de ti aqui agora, te agradecer muito pela tua disponibilidade, né? Foi realmente um momento muito especial da gente estar aqui juntos.
E tenho certeza que tu construiu na vida de muitas famílias, de muitas mulheres, encorajando as pessoas, que esse é um dos objetivos que a gente tem, para que a gente alcance, seja lá o que for, né? O que a gente decidir que quer alcançar. Acho que isso Exatamente. é a mensagem, né? Cada um decide o que quer e a partir disso constrói os seus caminhos usando essas ferramentas que hoje tu falou aqui com muita propriedade. Agora, bora escrever o livro, nos avisa quando estiver pronto. Tá bom. E a gente vai fazer uma live aqui para divulgar o teu e-book sobre expectativa e perspectiva. Né? Tá lançado o desafio, como eles dizem aqui. Aqui em Portugal é assim, tu coloca a pessoa numa fria e tu fala, te lancei um desafio. E daí dá tudo resolvido, sabe? Tá bom. E, enfim, só isso, só quero te agradecer mesmo. Não, e dia 31 temos, né, um material maravilhoso, a gente não pode perder e divulgar, né? Isso aí, dia 31 a gente vai estar fazendo o workshop, que é domingo. À noite já escolhemos um horário e um dia legal, né, pra a gente poder estar em família mesmo. Não tem problema que coloque aí para ver o link junto com as crianças, se as crianças estiverem acordadas, bota o fone. A gente vai estar todo mundo à vontade, né? E a gente quer mesmo poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem para facilitar o dia a dia das famílias aí no aleitamento. Então, mesmo quem não é mãe ou quem não está amamentando agora, esteja conosco no dia 31, tenho certeza que tu também vai aprender a ser essa rede de apoio que realmente suporta a mãe nesse momento, a família nesse momento, né? E a gente pode reescrever a nossa história no aleitamento assim também, né? Dando esse tipo de suporte para outra pessoa. Olha, aí na Jéssica que vai adquirir o livro, então, olha, aqui tu já tem 3 compradoras. Já tem uma. Tá? Então é só escrever agora. Um beijo. Tá bom. Beijo. Gente, tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.